Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronilson, certo? Estamos iniciando aqui as nossas aulas virtuais, tá certo? Eu vou tentar fazer o máximo aqui para explicar a vocês aqui o conteúdo, certo? Peço desculpas pelo barulho ou pela questão da imagem, mas enfim, né? Com as nossas limitações, vamos tentar fazer o nosso melhor, certo? Então, o assunto dessa semana, pessoal, é o MMC e o MDC. O que significam essas siglas? O MMC, tá bom? A definição, o MMC significa o mínimo múltiplo comum. O que quer dizer isso? Você está encontrando o menor número que multiplica todo mundo ao mesmo tempo, certo? Trocando em miúdos, vou dar um exemplo. Se eu tiver 2, coloquei um exemplo aqui, 2, 4 e 6. Então, eu calcular o mínimo múltiplo comum desses números, ou simplesmente o MMC, é eu encontrar o menor número que multiplica todo mundo aqui ao mesmo tempo, certo? Tipo, como é que a gente vai fazer isso? Então, pessoal, para você fazer isso, você tem que usar um procedimento chamado decomposição em fatores primos. Ah, professor, o que é isso? Lembre, pessoal, o que é um número primo? Lembre-se que os números primos, ele começa a partir do 2, certo? 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai em diante. Mas eu vou dar um alerta para vocês nesses 5 primeiros números, ok? Vocês, quando forem decompor em fatores primos, vocês têm que lembrar desses 5 primeiros números aqui. Ok, pessoal? E o que é decompor em fator primo? Para você encontrar o MMC desses números aqui, ó, vocês têm que decompor em fatores primos. Decompor em fator primo nada mais é do que você pegar esses números, repeti-los aqui, ó, 2, 4, 6, coloca uma barrinha, tá bom? Separando esses números dessa coluna aqui, ó, vocês colocam uma coluna aqui. E você vai começar a dividir esses números aqui, que é o que a gente quer saber, o MMC, pelos fatores primos, ok? Ah, professor, eu começo a dividir por qual fator primo? Pessoal, você observa nos números que você quer encontrar o MMC se tem algum número par. Se tiver pelo menos um número par, você começa a dividir pelo primeiro primo que nós temos, que é o 2. Certo, pessoal? Então aqui eu já estou vendo que eu tenho os 3 números são pares. Ó. Eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 6. Então os 3 números aqui são pares. Então vamos dividir por 2. Você começa a dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Muito bem, então a gente saiu dessa coluna ao dividir por 2 e vai entrar nessa coluninha aqui, nessa linha. Me desculpe a pronúncia, nessa linha. E a mesma coisa você vai fazer a pergunta aqui, ó. Nessa linha tem algum número que é par? Tem o 2, ó. Então se tem pelo menos um número par, ainda você continua a dividir pelo primeiro primo que nós conhecemos, que é o 2, ó. Você vai começar a dividir pelo 2. 1 não dá para dividir por 2, repete. 2 dá para dividir por 2, que dá 1. 3 não dá para dividir por 2, então repete o 3 aqui, ó. O número que não der para repetir, o número que não der para dividir, desculpa, você repete aqui na linha de baixo, ó. O 1 não deu para dividir por 2, repetir na linha de baixo. O 2 dá para dividir por 2, ó. Coloquei o resultado aqui. O 3 não dá para dividir por 2, então repetir ele aqui embaixo, certo? Então já fiz a divisão aqui, ó. Agora eu vou continuar aqui e fazer a divisão. Pessoal, nessa linha de baixo aqui ainda tem algum número par? Nós estamos vendo que não, né? O 1 não é par, esse número aqui também não é par, porque é 1. O 3 também não é par. Então, se não tem nenhum número par, você já não pode mais usar o 2 para fazer essa divisão. Você vai usar o próximo número primo aqui, ó. Quem é o próximo número primo? O 3, né? Eu vou usar o 3 porque aqui eu tenho 3, ó, que eu posso dividir por 3. Então, vou dividir todo mundo por 3, que é o próximo número primo depois do 2.
1 não dá para dividir por 3, repito. Esse 1 aqui não dá para dividir por 3, repito aqui também na linha. E o 3 dividido por 3 dá 1. Quando é que encerra, pessoal, esse negócio aqui, da gente fazer essa divisão? Quando todos os números, todas as divisões aqui na linha, der todo mundo 1, ó. Como nesse caso aqui, deu todo mundo 1. Então, todo mundo aqui foi igual a 1. Então, parou de fazer a divisão, né? Então, o MMC, pessoal, para você saber quem é o MMC, você vai olhar agora para os primos que você usou para dividir, ó. E você vai multiplicar todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o nosso MMC, ou seja, 12 vai ser o menor múltiplo comum que divide todo mundo ao mesmo tempo aqui, ó, certo? Então, é assim que nós encontramos o MMC dos números. E para encontrar o máximo divisor comum, ou simplesmente o MDC? Pessoal, fácil também. Para você encontrar o MDC dos números, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai usar o mesmo procedimento que a gente usou para encontrar o MMC. Nesse caso aqui, eu quero encontrar o MDC de 8 e 12. O que é que eu faço? Pego o 8 e pego o 12, certo? Então, eles aqui eu vou começar a dividir pelos números primos. Coloco uma coluninha aqui, ó. E vou começar a dividir pelos primos que a gente já conhece, que é quem? 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. Mas eu vou dar mais ênfase a esses 5 primeiros primos aqui, tá certo, pessoal? Então aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou me perguntar se eu tenho números pares aqui, ó. Eu tô vendo que eu tenho, né? Os dois aqui, ó. O 8 é par e o 12 é par. Se tivesse pelo menos um par, eu já começaria a dividir pelo primo 2, né? Pelo número primo 2. Então aqui, como os dois são pares, vamos começar a dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Certo, pessoal? Aqui eu já fiz a divisão, ó. Aí, novamente, agora eu vou sair dessa linha e vou para essa. E vou me perguntar, tem algum número par aqui ainda que eu possa dividir por 2? Tem, os dois, ó, são pares. 4 é par, 6 é par. Vamos dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Ok? Então, eu vou sair dessa linha agora e vou para essa. E vou me perguntar, ainda aqui, ainda tem algum número que pode ser dividido por 2 que é par? Tem, o próprio 2, ó. Então, 2 dividido por 2 dá 1. O 3 dá para ser dividido por 2? Não. Então, se não dá para dividir por 2, como a gente viu lá em cima, ó, a gente repete na linha de baixo. Então, aqui eu vou começar agora. Eu tenho 1 e tenho 3. Eu tenho algum número par que eu ainda posso usar o 2 para dividir? Não. Então, se eu não tenho um número par aqui, eu vou tentar o próximo número primo, que é quem? O 3. E o 3, pessoal, eu posso usar aqui, não posso, ó? Porque eu tenho um 3 aqui que pode ser dividido por 3, ó. Então, 1 dividido por 3 dá 1, né? Não dá para dividir, ok? Não dá para dividir, eu vou repetir aqui na linha de baixo. E esse 3, logicamente, pode ser dividido por 3, que dá quanto? Dá 1. Então, encerrou aqui, né, pessoal, as divisões, né? Encerrou aqui, porque deu todo mundo 1. E agora, quem vai ser o MDC? Pessoal, se fosse o MMC, a gente multiplicava todo mundo aqui, não era isso? Como a gente fez lá em cima, ó. Multiplicava todo mundo e encontrava o MMC. Mas nesse caso aqui é diferente, pessoal. Você tem que prestar atenção no seguinte. Olha só. Você vai ter que olhar o primo que divida todo mundo aqui desse lado ao mesmo tempo, ó. Nesse caso aqui, o 2, que é o primo, dividiu tanto o 8 como dividiu o 12, ó. Que restou 4 e 6. Então, esse 2 aqui, ó, eu vou circular ele, por quê? Porque esse 2 dividiu tanto o 8 como o 12. Agora, eu vou olhar agora para esse 2 aqui de baixo. Esse 2 dividiu todo mundo aqui ao mesmo tempo? Dividiu sim, ó. 4 dividido por 2 deu 2. E 6 dividido por 2 deu 3. Então, eu vou circular ele também. Porque esse 2 dividiu todo mundo aqui, ó. Dividiu todo mundo aqui ao mesmo tempo. Por isso que eu circulei tanto esse 2 que dividiu todo mundo aqui, ó, como esse 2 que dividiu todo mundo aqui, ó, certo? Agora vamos ver se esse 2 divide todo mundo aqui. O 2 divide esse 2, que deu 1. Mas o 3 não é divisível por 2. Por isso que eu baixei o 3 aqui, ó. Então esse 2 aqui eu não vou circular, certo? Agora eu vou para cá agora. Esse 3 dividiu todo mundo aqui? Não, o 3 dividiu 3, que deu 1.
Mas o 3 não dividiu 1. Por isso que esse 1 eu repeti aqui, ó. Então, pessoal, quem vai ser o meu MDC? O meu MDC, você vai pegar os números que você circulou, que dividiu todo mundo na linha, certo? Você coloca ele aqui em separado, ó. Vocês estão vendo que eu circulei o primeiro 2, coloquei aqui, ó. E circulei o segundo 2 aqui, ó. Coloquei aqui também, ó. E esses números aqui eu vou multiplicar, ó. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, 4 é o meu MDC. É o máximo divisor comum entre 8 e 12, é o 4. Ah, professor, e se eu tivesse um 3 aqui que dividisse todo mundo? O 3 já entraria aqui também, nessa multiplicação. Ah, professor, se eu tivesse um outro 4 aqui que dividisse todo mundo? Na linha, entraria aqui também. Mas nesse caso só vai entrar o 2 e esse 2 aqui, ó, porque foram os únicos que dividiu todo mundo na sua respectiva linha, ó. Esse 2 dividiu 8 e esse 2 dividiu 12. Esse 2 dividiu 4 e esse 2 dividiu 6. Já esses camaradas aqui de baixo não dividiram todo mundo ao mesmo tempo. Esse 2 dividiu 2, mas não dividiu 3. E esse 3 dividiu 3, mas não dividiu 1. Ok, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês aqui nessa nossa aula, tá certo? Vocês estudem, qualquer dúvida vocês coloquem no fórum de dúvidas de interação que eu vou postar nas atividades. E um grande abraço. Até mais.